Sabe que eu tenho uma técnica legal que eu aplico no meu consultório e Uhum. vale para mim e vale para todo mundo que trabalha comigo, que é você tirar 10 minutos de férias todos os dias. Não é descansar 10 minutos, é tirar 10 minutos de férias. Por quê? Porque a referência mental que você vai tendo de alguma coisa, ela vai fazer sentido quando você vai aumentar a escala daquilo que você já vem fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, eu não faço o que você está falando agora. Não faço. Eu vou jogar bola no final de semana. E o cara morre do coração. Puf, porque ele Uhum. fez uma hiperativação sem ter nada antes, sem ter preparação Uhum. nenhuma. E a ideia do 10 minutos de férias, cara, é um negócio incrível. Porque você fala, eu vou tirar 10 minutos de férias, eu vou desligar por 10 minutos. Não é descansar, é tirar férias. E aí, Uhum. quando você vai entrar no jogo de fazer esse processo de tirar férias realmente, aquilo não te é desconhecido. Uma técnica que eu uso muito com os alunos, e eu tenho falado bastante isso para eles, é assim, ó. Amanhã tu vai ter aula de filosofia, vai ter aula de matemática, vai ter aula de história. Pega o livro hoje e só olha a matéria que você vai ter amanhã. Não vai para a aula esperando o inédito. Porque o que acontece? No inédito, você está num sistema de defesa. No sistema de Uhum. defesa está com hiperativação de cortisol. Cortisol é inflamatório. Se você tiver ele o tempo todo, ele é inflamatório. Só para tu Uhum. ter uma ideia do que a gente está falando aqui, se você passa por um pico de estresse, tu saiu daqui, foi para casa, o cara te fechou no trânsito, xingou a sua mãe. Você Uhum. é uma baita referência dela, ela faz falta para você. Cara, aquilo, ele faz uma ativação tão grande, aquilo é tão inflamatório que o processo, a curva inflamatória, ela pode levar 5 dias para começar a baixar. E a gente está falando de 7 a 10 dias para você voltar ao normal em recuperação de fibra muscular, em baixar a resistência insulínica, em fazer as catecolaminas onde está a adrenalina e tudo mais voltar para o que a gente chamaria de normal. Você imagina uma sociedade em que as pessoas estão pilhadas o tempo todo e às vezes a gente tem a chamada hiperestesia, que é a super percepção de alguma coisa, que às vezes é uma coisinha que está doendo assim, ó. Só que na mente da pessoa aquilo tem uma projeção tão violenta, tão grande, porque às vezes falta até frustração para ela, ela não tem a tolerância, e aquilo que era tão pequenininho, fisiologicamente se transformou num verdadeiro monstro que não precisava ser assim. Por isso que daí naquele livro lá do Antifrágil, ele vai Uhum. falando que é tão interessante a gente passar pelos estágios da questão da fragilidade, que é para você passar por algumas frustrações. Você levantar às 5 da manhã para ir pedalar, te dá um prazer enorme hoje, porque ele Uhum. teve um ciclo anterior que não te dava prazer nenhum. Sim, Só que perfeito. para chegar lá, que é o que um pouco Aristóteles fala, né? A prática vai te levando a um estágio em que você, burilando, vai chegar ao que seria A segunda natureza, né? segunda natureza, Uhum. perfeição, enfim. E tem Uhum. uma frase do Clóvis de Barros, numa das aulas que ele explica sobre Aristóteles, que ele fala assim, ó, mais ou menos o que eu penso sobre o pensamento de Aristóteles sobre felicidade é algo assim, a hora que eu me dou conta de que aquele segundo, cara, puta, velho, podia durar um pouquinho mais esse troço aqui, puta, isso aqui podia durar um pouquinho mais, é uma das formas de se fazer essa percepção de Uhum. felicidade. Enfim, cortei você. Não, 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 não. Aliás, esse bate-volta, né, A de ideia é essa. filosofia e neurociência, ela é muito interessante. É, até você falou, o professor Clóvis de Barros Filho, eu tenho uma disciplina num curso que eu coordeno um curso de especialização na PUC, né, acho que eu posso falar, não tem problema, né? Pode, É, deve. é curso de Do qual eu sou neurociência, professor também. exato, curso de neurociência, psicologia positiva e mindfulness, né? E tem todo um pano de fundo filosófico para falar, né, de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E eu tenho lá uma disciplina com ele, né? Eu leciono junto com ele nessa disciplina, que é a disciplina de ética, dois pontos, inteligência moral na era digital. Né? A ética como uma inteligência moral, né? Enfim, aí esse bate-volta com a neurociência aqui, ele é muito prazeroso e muito relevante, né? Porque a filosofia, ela coloca a bola para cima e a neurociência vem e chuta pro gol, né? Uhum. Então temos tantas coisas, É né, que verdade. podem, claro, por exemplo, porque você aqui, né, eu falei uma questão voltada a uma análise filosófica sobre a nossa sociedade, né? E aí nós podemos ter estratégias para a gente minimizar esses impactos. A neurociência, né, atrelado a outros tantos conhecimentos, nos ajuda a encontrar estratégias para a gente minimizar esses impactos. Mas essas estratégias, elas precisam de um reconhecimento, ou seja, o indivíduo precisa entender em que contexto ele está, né? E aí que vem o papel da filosofia, não necessariamente a filosofia acadêmica, né? Mas
Eu gosto dessa frase do Kant, Immanuel Kant, né, falecido em 1804, né, ele dizia o seguinte: não se ensina filosofia, o que se ensina é filosofar, né? Então a ideia é Assina essa, embaixo. né? Assim, a Acho legal atitude isso. filosófica, né? Claro que se você quiser fazer filosofia, se você quiser, vai ser um enorme prazer ser o meu estudante na universidade, mas não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando assim, de ter uma atitude filosófica, você naquilo que você faz no seu cotidiano, que é desenvolvimento de pensamento crítico. Então, a cultura, né, desse excesso de positividade, de que nós conseguimos tudo, parece que tudo é tão fácil. Não é. Nós precisamos ter conhecimento para, de repente até é fácil, mas é fácil com conhecimento, né? Porque aquilo que é vendido como fácil sem conhecimento pode ser trágico, né? O excesso de positividade nos leva a uma cultura acrítica, né? Ou seja, sem crítica, né? Sem você. Não é ser A crítica é negativo. amorfa, às vezes, porque ela vem enrolando feito uma pedra morra abaixo. Exato, né? Porque o excesso de positividade, né? Alguém poderia deduzir por uma questão lógica, então a falta é a negatividade. Ok, mas o que seria essa negatividade? A negatividade é a desconfiança, mas não aquela desconfiança pelo temor, né, mero temor, mas a desconfiança filosófica, né? Ou seja, cara, vou investigar antes. Cara, chegou uma mensagem para você, cheque antes, né? Isso é a negatividade. A nossa sociedade é muito da positividade. É de acordo com o que você acredita, pá, passa para frente. E você está sendo um instrumento, tá, de um grande problema da nossa sociedade. Tá? Verdade. Agora, nós precisamos desenvolver essa negatividade aqui não no sentido vulgar, né? Mas vamos desconfiar um pouco, né? Nós estamos dizendo que é tão fácil isso. Será? Deixa eu dar uma olhada, ver se é tão fácil assim. Será que é tão fácil eu render tanto meu dinheiro se eu fizer isso que estão dizendo? Desconfie um pouco. Desconfie, porque Também é uma nós virtude a nunca desconfiança. caímos tanto em golpes como se cai atualmente, né? Porque as pessoas estão nesse excesso de positividade instigado pela sociedade que elas ficam mais suscetíveis a fake news, a golpes. Tá? Olha quantos golpes que são aplicados o tempo todo, né? Suscetíveis, né, à autodestruição, né, por conta desta ideia de que é fácil. E olha que terrível que isso é, né, Júlio? Porque é o seguinte, vai lá, você consegue, você é o único obstáculo que você tem, né? São suas crenças que te impedem. Claro, as nossas crenças são terríveis muitas vezes, né? Mas não delegue só a você a responsabilidade do alcance de um determinado objetivo. Claro que depende muito de você, né? Mas não é só você, né? Existe muitos aspectos, existe um contexto que precisa ser entendido, né? Precisa ser compreendido. E aí é que acontece que o indivíduo vai lá, né, tenta fazer de tudo, motivado, vai lá e não consegue. E o que sobra para ele? Você não acreditou o suficiente. Você não cara, fez ele o é culpado suficiente. ainda. Você é o culpado de não ter conseguido. Então gera o quê? Não É horrível isso. além da frustração, a culpa, tá? E que você é um indivíduo que não acredita. Então nós temos Fez com pouca força. Homens de pouca fé. Então nós temos que desenvolver também essa cultura da negatividade aqui, entre aspas, né? Que é assim, desconfie um pouco, seja mais crítico, tá?